Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias tenho trazido um devocional especial para você, como esse de hoje, que tem como tema tipos de tempestades que todo cristão enfrenta. Queridos, todos nós cristãos fomos alertados por Jesus que enfrentaríamos adversidades nessa terra. Enquanto vivermos aqui, nós iremos passar por adversidades. Afinal de contas, a adversidade, a dificuldade ou as tempestades, elas fazem parte da vida humana. Não é só cristão que passa. Todo ser humano, ele passa por essa adversidade. Ele passa por tempestades. Porém, os cristãos, eles têm três tipos de tempestades que ele normalmente enfrenta na sua vida de cristão. E eu quero trazer para você essas três formas de tempestades para que você possa ver qual delas você já passou, qual delas você pode estar passando, né? E também o conhecimento sobre esses tipos de tempestades faz com que você evite determinadas tempestades. Você consiga contorná-la, você consiga simplesmente evitar de passar pelo meio dessas tempestades. Pastor, tem como eu evitar alguns tipos de tempestades ou algum tipo de tempestade? Sim, você vai perceber que existe como você eliminar algum tipo de tempestade na sua vida. Por isso, venha comigo nesse devocional, eu quero mostrar para você esses três tipos de tempestades que todo cristão enfrenta, inclusive aquela que você pode evitar. Amém? Por isso, desde já, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. É muito importante que vocês nos ajudem para que o YouTube, a plataforma, também recomende os nossos vídeos para mais e mais pessoas. Só para vocês terem uma ideia, 20% do nosso público, de pessoas que nos assistem, não são inscritas no canal. Então, se inscreva no nosso canal, já assiste todos os dias, já está conosco todos os dias. Inscreva-se lá, é gratuito. Marca lá o sininho de notificação, ativa ele e curta, comente, compartilhe. E você, desde já, é muito bem-vindo em nosso canal. Tá bom? Então vamos lá, queridos. Eu quero trazer já então o nosso texto base, que é, como eu disse, aquele conselho, né, que o próprio Jesus nos deu. Já trouxe aquele conselho, já trouxe aquele alerta para nós, né, a fim de nós podermos nos programar aí, para nós nenhum de nós viéssemos ser pegos de surpresa. Então, João 16:33 é o nosso texto base. Ele diz assim: Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Então Jesus ele nos trouxe um alerta, nos trouxe um direcionamento e ele deixou claro: eu venci o mundo. Porque Jesus estava na condição humana, como todos nós. Embora perfeito, mas na condição humana, na condição também de tipos de tempestades da vida. Mas como eu disse, Jesus ele passava pelas tempestades, mas ele era perfeito e ele sabia como passar por essas tempestades. E tudo tinha que estar sujeito a ele. Afinal de contas, ele era perfeito. Não tinha tempestade que pudesse destruir ele, que pudesse fazer com que ele viesse se corromper. As tempestades da vida, elas podem vir de diversas formas, queridos, em nossas vidas. Em diversas formas. Não ache apenas que é em forma de problemas, né, de dificuldades.
muitas vezes ela vem disfarçada. Muitas vezes você olha para a tempestade da natureza, né? Esse fenômeno natural, você olha assim, não está muito escuro, tá? Mas só está nubladinho e você não dá nada para aquela chuva. Quando a chuva vem aquele aguaceiro, né? Forte, acompanhado de relâmpagos, de trovões que nos assustam. Nós temos acompanhado aí nos noticiários, né? O que essas tempestades têm feito na vida das pessoas, na vida física das pessoas. E existem as tempestades espirituais, né? Por assim dizer, essas tempestades espirituais que também elas podem ocasionar muito estrago, assim como a tempestade natural na vida do ser humano. Então deixa eu mostrar para você, vamos para o primeiro tipo de tempestade, que todo cristão ele está sujeito a passar, mas essa é a tempestade que o cristão ele também pode evitar. Então a primeira tempestade que eu quero trazer aqui para você, que todo cristão pode passar, ela também pode ser evitada, ok? É a tempestade ocasionada pela desobediência. E nós vamos ver na Bíblia um profeta, olha só, queridos, um profeta, estava falando ali com Deus, vivia uma vida com Deus, que estava ali conversando, recebendo mensagem de Deus. De repente, ele decide ocasionar uma tempestade na sua própria vida. E todos nós, muitas vezes, somos assim. Sabemos o que devemos fazer e não fazemos, e a Bíblia diz que isso é pecado. E isso vai atrair sobre nós automaticamente tempestades, né, em nossas vidas. Agora, olha só que interessante. Essas tempestades, que é ocasionada pela desobediência, ela não atinge somente você. Ela vai atingir muitas vezes todos os que estão à sua volta, todos os que estão à sua volta, todos os que estão ao seu redor. Por quê, queridos? Porque a desobediência é algo muito sério, onde todos percebem que algo está errado. E o exemplo disso, desse profeta, é o profeta Jonas, que você já conhece. Nós vamos ler do verso 1 ao 4, para você aí sintonizar e relembrar a história de Jonas. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Quem que ocasionou essa tempestade não foi Deus. A própria desobediência de Jonas, que ouvia Deus, ocasionou a tempestade. Você pode ser da igreja, ter nascido na igreja, dizimista, ofertante, eu sou primiciante, eu sou do louvor, você pode ser o que você quiser. Mas a verdade é que esse tipo de tempestade, ocasionado pela desobediência, ele está sujeito a todo cristão. O cristão que decide seguir a lei do seu próprio coração, por causa muitas vezes da circunstância, por causa da influência, ou para poder agradar outras pessoas, sofre consequências muito sérias. Mas perceba que não foi só Jonas que sofreu nesse caso. Jonas ele pegou um barco para ir para Tarsis.
E nesse barco tinha outras pessoas. Quando Deus enviou a tempestade para Jonas, foi só Jonas que foi abalado com a tempestade? Não. Todos os que estavam ali sofreram. No entanto, que o verso 4 diz que a tempestade era tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Olha só. Ou seja, a minha desobediência, a sua desobediência, pode ocasionar uma tempestade tão grande na minha vida que pode arrebentar com a minha vida e com os que estão ao meu redor, ou seja, à minha volta. E normalmente quem está à nossa volta é quem? A nossa família. Os nossos filhos sofrem, nosso cônjuge sofre, as pessoas que convivem com a gente acabam sofrendo com essa tempestade. Se coloca, por exemplo, numa questão empresarial, onde o dono de uma empresa é um cristão e decide por si próprio seguir a sua própria vontade, desobedecendo a Deus, desobedecendo normas, princípios, preceitos de Deus. O que ele traz sobre si? Uma tempestade não só sobre ele pessoal, mas sobre toda aquela empresa. Aonde aquela empresa pode passar por um problema financeiro, pode passar por problemas de mão de obra, muitas vezes não vai conseguir entregar produtos no tempo determinado. Ou seja, pastor, a desobediência de um cristão pode afetar todas as áreas da nossa vida? Sim, ela pode afetar todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu disse que esse tipo de tempestade, ela é ocasionada pela desobediência, mas eu posso escolher por não passar por ela. Como que eu faço isso? Me posicionando em obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. O rei Saul, já ouviu muito isso lá atrás por causa da desobediência dele. Deus não tem, será que Deus tem mais prazer em sacrifícios do que em que obedeça a lei dele? Não, Deus tem prazer que você obedeça a ele, não que você sacrifique. Amém, queridos? Então, esse é o tipo de tempestade que você pode evitar, que você pode ali contornar através da obediência. E essa tempestade, queridos, ela só passou quando Jonas, ele fez algo importante. E isso é que nós temos que entender. E se nós entrarmos nessa linhagem, nessa rota de colisão com essa tempestade ela só vai passar de uma forma. Deixa eu mostrar para você no verso 11 e 13 de Jonas capítulo 1. Diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, os marinheiros, os que estavam no navio: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pegue-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Ou seja, qual que era a solução para que o mar se acalmasse, para que a tempestade cessasse? Jonas foi claro, né? Ele confessou a sua culpa. Presta atenção quão importante é, queridos, nós não tentarmos justificar as nossas culpas, os nossos pecados, mas confessarmos. O ser humano muitas vezes ele tenta justificar os seus erros. E a Bíblia nos ensina que para que a tempestade ela cesse em nossa vida, ela tem que cessar através do quê? Da minha confissão de culpa. Foi isso que diz ali o verso 12. Pois eu sei que é por minha causa
que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ou seja, ele estava confessando a culpa dele. Mesmo que os marinheiros ali, né, tentassem voltar para deixar ele em terra seca, não dava para voltar. Uma vez que você entrou na tempestade, você vai ter que enfrentar. Os homens tentaram remar de volta, mas não conseguiram. Por quê? Porque a desobediência ela só tem uma mão. E para que eu possa cessar tudo isso, não tem como eu simplesmente voltar lá do começo. Eu tenho que parar onde eu estou e confessar: olha, essa é a minha culpa. Eu confesso a minha desobediência. E ali sim o mar se acalma. E essa situação ficou tão séria que eles tiveram que jogar Jonas no mar e Jonas teve que passar 72 horas dentro de um grande peixe. E com certeza Jonas ali teve 3 dias para poder pensar na desobediência dele. Muitas vezes essa tempestade vai nos levar para os lugares que realmente não vai cheirar bem, que não tem luz, que não tem privilégio nenhum, mas que vai nos fazer refletir. Então, esse é o tipo de tempestade que nós podemos nos desviar. Tá? Podemos, através da obediência, passar por ela. Não somos obrigados a passar por ela. Mas existe outro tipo de tempestade, queridos, que é importante nós salientarmos aqui. Outro tipo de tempestade que é bem interessante. E essa tempestade ela vai ocorrer em toda a vida do cristão. Essa não tem como você desviar. Essa você vai ter que passar. É o tipo da tempestade que testa a nossa fé. Então, vamos imaginar o seguinte, a situação. Jesus ele pega os pães e os peixes e alimenta uma multidão de pessoas. Em determinado ponto, Jesus sai para orar sozinho, enquanto os seus discípulos pegaram o barco e foram para o outro lado do mar. Depois de algumas horas, Cristo olhou para o oceano e percebeu que os seus amigos ainda estavam lá. Estavam ainda tentando atravessar o mar. Eles estavam remando, lutando em meio a uma tempestade durante a noite. Então vamos dar uma olhada aqui no livro de Marcos, capítulo 6, verso 47 a 52. Vamos relembrar essa história e vamos tirar uma lição dela. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, para que você possa acompanhar comigo aí, tá bom? Marcos 6, verso 47 a 52 diz assim: Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Queridos, esse tipo de tempestade é o tipo de tempestade que testa a nossa fé, mas também ela serve para abrir os nossos olhos para os milagres que ocorrem ao nosso redor. Perceba que esses mesmos discípulos que Jesus agora fez acalmar aquela tempestade, tinham vivenciado na comodidade de terra seca, tinham presenciado o milagre da multiplicação dos pães e do peixe. Mas eles não entenderam o milagre.
Eles não entenderam o que tinha acontecido ali. A Bíblia diz que eles não entenderam por causa do coração endurecido. Quantas vezes você vai na igreja e você não valoriza o milagre de Deus, a cura, a libertação de Deus na vida das pessoas, ou até mesmo na sua própria vida? Você não valoriza. E quando você não valoriza, o que Jesus faz? Para testar a sua fé, e esse testar a fé para que você possa cair em si, e para que você possa valorizar tudo aquilo que Deus faz para você. O que ele faz? Ele deixa como se você estivesse seguindo um caminho sozinho. Você percebeu na leitura que Jesus estava em terra e ele via os discípulos lutando contra o mar, contra a tempestade, contra o vento forte que soprava contra eles. Muitas vezes vai parecer que a gente está andando sozinho, mas Jesus está de longe, só olhando. E quando ele vê que a gente está ali, passando por uma dificuldade, ele vem sobre as águas para poder nos socorrer, para poder nos fazer enxergar, ter coragem, para que o nosso coração venha se abrir para os milagres que Deus tem para as nossas vidas. Então esse tipo de tempestade, ela não é ruim. Embora ninguém goste de tempestade, queridos, né? Se a gente falar de uma tempestade natural, quem que gosta de tempestade? A gente tem visto os noticiários aí, as tempestades, só de olhar, de assistir, nos dá medo. Imagine você vivenciar aquilo ao vivo ali, né? Dentro daquilo. Ninguém gosta. Mas esse tipo de tempestade, esse tipo de turbulência, vai fazer ele vai ter um objetivo. O objetivo o quê? É fazer com que o seu coração endurecido ele se abra para que você possa valorizar e entender os milagres do Senhor, as curas, as libertações, as maravilhas, os prodígios de Deus, muitas vezes que está acontecendo na sua vida. E isso Deus vai permitir que você faça, assim como Jesus permitiu que os discípulos pudessem passar sozinho aquele mar. Quando tudo se agitou, Jesus foi de encontro a eles. Amém, queridos? Então, esse é o tipo de tempestade que vai testar a nossa fé. E não só testar, né? Mas ela vai elevar a nossa fé a um novo patamar, como testemunho para a nossa vida. Agora, a terceira tempestade, queridos, essa tempestade ela não vem para brincar. E essa tempestade ela realmente vem para destruir. É o terceiro tipo de tempestade. E esse terceiro tipo de tempestade nós temos que tomar muito cuidado, porque ela vem com o objetivo mesmo de destruir. O livro de Mateus, capítulo 25, verso 27, vai nos trazer ali, queridos, vai nos trazer ali uma outra ocasião em que Jesus e seus discípulos entraram junto em um barco rumo a Gadara, uma cidade situada ao noroeste do Mar da Galileia. E ela era habitada por um povo que não acreditava em Deus. Agora, durante essa viagem, o mar se agitou e uma grande tempestade surgiu. A Bíblia diz, queridos, que essa tempestade ela era tão forte que ela chegou a encher o barco de água. Então vamos ver, se acompanha comigo lá, no livro de Mateus, capítulo 8, verso 25 a 27, diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então terá tempestades, queridos, que realmente elas vão vir com o objetivo de te matar, de te destruir, de te roubar, de fazer arrebentar com a tua vida. E aqui é a necessidade de nós podermos
amadurecer a nossa fé e ter sempre Jesus, a gente sempre estar próximo de Jesus e ter Jesus conosco nessa caminhada de vida. Quando essa tempestade ela vier, essa intimidade que você tem com Jesus te dá uma autoridade de você repreender ventos e tempestades. Embora Jesus tenha repreendido, ele próprio tenha repreendido os ventos, né, e o mar, mas é importante nós salientarmos que Jesus ele diz claramente: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ou seja, se nós andarmos com Jesus, se nós tivermos intimidade com Jesus e tomarmos posse dessa autoridade que Jesus nos dá, de pisar serpentes, escorpiões, e mal nenhum nos fará dano, nós, na autoridade do nome de Jesus, poderemos sim repreender esses ventos e essas tempestades, e elas serão calmas, serão acalmadas em nome de Jesus. Mas quem vive longe de Jesus, infelizmente, vai passar por esse tipo de tempestade e vai ter grandes prejuízos. Amém? Então, esses são os 3 tipos de tempestades que o cristão ele passa. E você pode fazer uma análise em qual você já passou, em qual você está passando, e principalmente aquela que você pode evitar de passar. Você imagina, de 3 tipos de tempestade, 3 tipos de tempestades, você pode evitar uma e apenas ficar com 2. Aquela que testa a sua fé, que faz você crescer, e aquela que vem para te destruir, onde você tem a autoridade de Jesus para repreender em nome de Jesus. Mas para que você possa repreender essa tempestade, você precisa ter uma autoridade, uma vivência, uma intimidade com o Senhor. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo e poderoso nome e agradecemos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Guarda-nos, proteja-nos, dá-nos sabedoria, discernimento, para que nós possamos enfrentar esse dia, Pai, junto com o Senhor, e que o Senhor possa estar conosco. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.